Bora abrir a caixa de ferramentas da ciência? Mas pode esquecer aquelas fórmulas super complicadas de livro. Hoje a gente vai entender o método científico pelo que ele realmente é, um processo de investigação poderoso. É quase como a arte de fazer as perguntas certas para desvendar os mistérios do mundo. Então, vamos lá. Começando com uma pergunta fundamental. Como é que a gente separa o que é fato do que é ficção? Encontrar uma resposta que a gente possa confiar, nossa, é um desafio, né? Seja no dia a dia ou dentro de um laboratório. E é aí que a ciência entra, oferecendo um caminho. Pensa assim, imagina uma caixa toda fechada. Não dá para espiar lá dentro. O que será que tem ali? É um baita mistério. Pois é exatamente assim que muitas investigações científicas começam, com alguma coisa que a gente simplesmente não entende, um fenômeno que chama atenção e faz a gente se perguntar, ué, o que está rolando aqui? E aí, para resolver o enigma da caixa, o que a gente faria, hein? Provavelmente ia chacoalhar, inclinar para um lado e para o outro, sentir o peso. Basicamente, usar todos os sentidos para juntar pistas, que nem um detetive de filme, sabe? Cada barulhinho, cada movimento vira um dado, uma informação que ajuda a gente a ter uma ideia do que tem lá dentro. É um processo super instintivo. Ok, agora vamos pegar toda essa nossa curiosidade de detetive e colocar um pouco de ordem na casa. A ciência faz justamente isso, com um processo que a gente chama de método científico. Ele pega essa intuição toda e transforma numa ferramenta, nossa, super poderosa e organizada para a gente ir atrás da verdade. E aqui estão as 4 ferramentas principais desse nosso kit. Primeiro, a observação. É quando a gente nota alguma coisa intrigante. Depois vem a hipótese, que nada mais é do que um palpite inteligente para tentar explicar aquilo que foi observado. Aí, claro, vem o experimento, a hora de testar esse palpite na prática. E por último, a conclusão, que é quando a gente olha para os resultados e decidir, e aí, a nossa ideia inicial estava certa? E olha que legal, isso mostra direitinho como a gente já usa esse método sem nem se dar conta. A observação é a caixa fechada. A hipótese é aquele nosso palpite, eu acho que é uma bolinha. O experimento é ficar chacoalhando e mexendo na caixa. E a conclusão, bom, ela vem da análise de todas as pistas que a gente coletou. Fica bem claro que é um processo super lógico e até intuitivo, né? Beleza! Que tal a gente pegar esse nosso kit de ferramentas e aplicar num caso real? Vamos abrir aqui o nosso primeiro arquivo de caso. Ele começa com uma coisa que todo mundo já viu: o que acontece quando se joga um comprimido efervescente na água. Então, a observação é super clara, né? O comprimido cai na água e um monte de bolinhas de gás começam a subir. Isso já levanta uma pergunta, um problema para a gente investigar. Esse gás todo que a gente está vendo, ele ocupa o espaço de verdade? Pode até parecer uma pergunta meio óbvia, mas olha, na ciência, até o que parece óbvio precisa ser testado. Certo. Então o pulo do gato aqui é criar uma hipótese que seja bem clara e que dê para testar. E é essa aqui. Simples, direta e prontinha para ser colocada à prova. É uma afirmação que um experimento pode dizer sim, é isso mesmo, ou não, não é por aí. E o mais genial aqui é o jeito que montaram o experimento. Foi criado um sistema super esperto. O gás que saía da primeira garrafa era levado por um caninho para uma segunda garrafa, que estava cheia de água e de cabeça para baixo. A lógica é bem simples, na verdade. Se o gás ocupa espaço, ele vai ter que empurrar a água para sair. E o resultado? O que aconteceu? Olha só, exatos 200 mililitros de água foram empurrados para fora da segunda garrafa. E esse número, 200 ml, não é só um número, é a prova. É evidência concreta de que o gás precisou daquele espaço todo, confirmando a hipótese. Mistério resolvido. Mas, calma aí. Espera um pouco. Para essa evidência ser 100% válida, o teste tem que ser justo. É super importante ter certeza de que nenhuma outra coisa atrapalhou o resultado, sabe? E na ciência, isso tem um nome: controle experimental. Vamos ver um exemplo clássico que todo mundo conhece, o do feijãozinho no algodão. Imagina 2 potinhos, idênticos em tudo, mesma quantidade de sementes, mesmo algodão, mesma luz, mesmo ar. A única diferença, num potinho, o grupo experimental, a gente coloca água. No outro, o grupo de controle, não. Se o feijão só brotar no potinho que tem água, bom, a conclusão é uma só, não tem como discutir. A água foi a causa. Essa única diferença que a gente testa é o que os cientistas chamam de variável. E o grande segredo de um experimento confiável é justamente esse:
isolar a variável. Quando se muda só uma coisinha de cada vez, a gente tem a certeza de que qualquer resultado diferente aconteceu por causa daquela mudança e não por outra coisa qualquer. Agora, que tal uma viagem no tempo? Vamos ver como o método científico e principalmente essa ideia de controlar as variáveis pode destruir umas crenças bem antigas. E este nosso segundo arquivo de caso envolve uma receita, digamos, bem bizarra. Olha só isso. Lá no século XVII, um médico chamado Jean-Baptiste van Helmont acreditava numa coisa chamada geração espontânea. A ideia era que a vida podia simplesmente brotar, do nada, de matéria sem vida. Ele observou o seguinte: ao deixar umas camisas sujas com trigo num canto, depois de 21 dias, apareciam ratos. Para ele, a conclusão parecia óbvia. As camisas e o trigo juntos criavam os ratos. Só que a observação dele estava esquecendo um pequeno detalhe, né? Os ratos que já existiam e, claro, eram super atraídos pelo cheiro do trigo. Anos depois, outros cientistas foram reavaliar essa hipótese com um controle fundamental. Eles repetiram o experimento, só que isolando tudo, para garantir que nenhum rato de fora conseguisse entrar. A variável acesso externo foi controlada. E o resultado? Adivinha? Nenhum, absolutamente nenhum rato apareceu. A hipótese da geração espontânea foi por água abaixo. A conclusão, que hoje conhecemos como biogênese, é que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. Um exemplo perfeito de como um bom experimento pode corrigir um grande erro. E tudo isso nos leva a uma verdade muito importante sobre a ciência. Ela não é, de jeito nenhum, um livro com todas as respostas prontas. É um processo vivo, dinâmico, uma busca que nunca acaba, por um entendimento cada vez mais profundo. E aqui tem um ponto que é talvez o mais importante de tudo. Quando um experimento prova que uma hipótese estava errada, isso não é um fracasso. Pelo contrário, é um avanço, é descobrir algo novo, é achar uma peça do quebra-cabeça que não encaixava onde se pensava. E isso é uma baita oportunidade para aprender. Por isso que o método científico não é uma linha reta com começo, meio e fim. Ele é um ciclo. Um resultado inesperado leva à formulação de uma nova hipótese, já incorporando o que foi aprendido. Então o teste se repete, refinando o entendimento a cada volta. É assim que o conhecimento progride. Então, a lição que fica é essa. Ao encontrar algo que desperta a curiosidade, as ferramentas do investigador já estão à disposição. Observar, formular uma hipótese e testar. A grande questão que fica no ar é: qual mistério será escolhido para a próxima investigação? O mundo está cheio deles?